Olá, seja bem-vindo a uma análise do livro Emburrecimento Programado de John Taylor Gatto. Hoje vamos fazer uma análise detalhada do que ele chama de currículo oculto da escolarização obrigatória. Vamos conosco que você vai aprender o que ele quer dizer com esse currículo oculto e quais são os aprendizados que não estão sendo ditos para a sociedade, segundo o autor. Olha, a gente começa hoje com umas imagens bem perturbadoras, que rodaram bastante aí no Rio de Janeiro. Jovens estudantes uniformizados da rede pública, menores de idade. Sim, aquelas cenas de vandalismo, assaltos, quebrando ônibus, atacando pessoas. Bem chocante. Exato. Quebraram janela de ônibus, roubaram motorista, atacaram até uma senhora, uma loja, foram apreendidos e, bom, logo liberados. É, complicado. E esse episódio serve de gancho para a gente analisar o material de hoje. Temos trechos do livro Emburrecimento Programado, do John Taylor Gatto, um professor super premiado que virou um crítico ferrenho da escola obrigatória. E, claro, essa notícia recente da violência. Sim, mas é bom a gente alinhar aqui, né? Não vamos tentar dizer que Gato explica diretamente o que aconteceu no Rio. Seria simplista demais. Com certeza. A ideia é usar as provocações do Gato que, olha só, largou a sala de aula porque sentia que estava, nas palavras dele, machucando as crianças. Para a gente pensar um pouco sobre o papel da escola hoje. Quais os efeitos que ela tem, talvez sem querer ou querendo, segundo ele. Entendi. A gente quer investigar a crítica dele ao tal currículo oculto. É isso. E ver se isso conversa, de alguma forma, com esses desafios que a gente vê por aí, como a violência juvenil. Exatamente. É uma exploração, para quem quer entender esses fenômenos por vários ângulos. Perfeito. Então, vamos lá. Quem foi esse John Taylor Gatto? Professor renomado em Nova York, premiado e tudo, mas que chegou num ponto de achar que a escola mais atrapalhava do que ajudava. Isso, a tese central dele é que a escola moderna, do jeito que ela é montada, horário rígido, aluno preso em sala, divisão por idade, ensina muito mais do que está no quadro, ensina lições escondidas, esse currículo oculto. Ele tinha uma analogia ótima, né? Que educar não é pintar uma tela em branco, adicionando coisa. É mais como esculpir. Tirar o que está sobrando para revelar o que já existe ali. Exatamente. O Gatto dizia que esse modelo escolar que teve influência lá de Horace Mann, de certas universidades, é muito bom em uma coisa: criar gente conformada, obediente, dependente. Para ele, isso servia bem para a economia industrial, para o consumo em massa, mas não formava gente completa, crítica, autônoma, sabe? Ele diferenciava redes, tipo a escola, de comunidades. As redes fragmentam a vida, esgotam a família, dão resposta padrão para tudo. Dá algumas aqui. Uma que me chamou a atenção foi a confusão. Ah, sim. Essa é forte. Ele diz que o conhecimento vem todo picado, sabe? Sem conexão com a vida real, sem contexto. É uma chuva de informação que não se liga, aí fica difícil achar um sentido naquilo tudo. E outra lição-chave é a indiferença, que está muito ligada, segundo ele, à campainha ao sinal. Ah, o sinal. Pois é, você está lá, focado em algo, de repente, trim, acabou. Interrompe tudo. A mensagem que fica para Gueto é: nada é tão importante assim para ser levado até o fim. Isso vai gerando uma apatia. Faz sentido. Quem não lembra dessa frustração, né? O sinal tocar justo quando a aula ficava boa. E tem também a dependência emocional e intelectual. A ideia de que o aluno está sempre sendo julgado. Nota, prêmio, castigo. E aprende a depender do que a autoridade diz, basicamente. Espera o especialista te dizer o que fazer, o que pensar. A curiosidade murcha. E o ponto crucial para o Gato é que isso não vem da má intenção do professor, necessariamente. Vem da estrutura mesmo. O confinamento, a vigilância constante, a rotina quebrada, a falta de privacidade. É o sistema, né? É o sistema. E ele via consequências bem claras. Gente indiferente ao mundo adulto, sem curiosidade, superficial, dependente e às vezes até cruel. Mas pensando aqui, essa estrutura toda, mesmo com as críticas do Gato, não tem o lado da socialização? Juntar os jovens. Ele reconhecia que existe interação, claro, mas questionava a qualidade disso. É uma socialização forçada, né? Segregada por idade, muitas vezes superficial, diferente da interação mais orgânica entre idades diferentes que aconteceria numa comunidade de verdade. Para ele, a escola ensinava mais a dinâmica de grupo artificial do que a viver em comunidade. Entendi. Por isso ele valorizava tanto as alternativas.
Que alternativas eram essas? Experiências do mundo real. Ele mesmo mandava alunos entrevistar o chefe de polícia, trabalhar com o editor. Coisas concretas, sabe? Defendia o aprendizado autodirigido, o serviço comunitário para criar engajamento, tempo para a pessoa se conhecer e, principalmente, fortalecer a família e a comunidade local na educação. E ele via o homeschooling, a educação domiciliar crescendo, como um sinal disso? Sim, como sintoma dessa busca por algo mais humano, mais conectado. Parece ótimo, mas soa difícil de aplicar para todo mundo, né? Imagina famílias com menos grana, menos tempo. Sem dúvida, a aplicação em massa é um nó. Mas o foco dele era no princípio, no que ele chamava de princípio congregacional. A ideia, que ele pegou lá das primeiras comunidades da Nova Inglaterra, é que comunidades locais, pequenas, autônomas, que podem decidir e até errar e consertar, são mais eficientes e humanas que esses sistemas gigantes, centralizados, uniformes. Era uma crítica forte à ideia da educação só como peça da economia ou engenharia social. Exato. E aí a gente volta, com todo cuidado, para o incidente no Rio. A reação que a gente viu na TV foi de choque, né? Falaram em sementinha do mal, questionaram os pais, a disciplina. É uma justa posição que faz pensar. De um lado, essa análise profunda do Gatto sobre como a escola pode alienar, criar indiferença. Do outro, essa violência extrema, partindo de estudantes. Sim, mas a visão do Gatto convida a gente a pensar: será que aquela experiência escolar que ele descreve fragmentada, sem contexto, focada em obedecer e não em ter um propósito, será que isso pode, em alguns jovens, alimentar um sentimento de vazio, de niilismo? É uma pergunta difícil. Gatto talvez dissesse que essa falta de conexão real com a comunidade, de responsabilidade de verdade, que ele criticava tanto, talvez crie um terreno fértil para a frustração e alienação explodirem de formas destrutivas. Claro que não explica tudo, a violência tem 1000 causas, mas é um ângulo para a gente considerar. Então, resumindo o que a gente conversou, vimos a crítica radical do John Taylor Gatto à escola obrigatória. Ele via como um sistema que ensina escondido a conformidade, a dependência, em vez de cultivar autonomia, comunidade. Isso. E a gente usou o incidente no Rio como um espelho meio perturbador desses desafios sociais que a gente tem com os jovens hoje. E fica a provocação final, né? Se a escola, como o Gatto enxergava, acaba focando mais no controle, na padronização, do que no desenvolvimento humano completo, na conexão com a comunidade, que tipo de sociedade a gente está de fato construindo com ela? Boa pergunta. Além de nota e prova, o que será que as crianças e os jovens realmente aprendem sobre eles mesmos, sobre o lugar deles no mundo nesses anos todos dentro da escola? E como isso vaza para fora dos portões? É algo para continuar pensando.